Vamos dar início à cerimónia do dia da faculdade. Há um momento em que sabemos que temos de fazer escolhas. E há uma escolha que pode mudar tudo. Chamo Vitória. Sempre soube que era aqui que querias estar. Sou Michael, e algumas vezes tive dúvidas do caminho exato. Mas quando entramos aqui, não só começamos a mudar por dentro, como começamos a querer mudar tudo à nossa volta. O meu nome é Estela e posso-vos dizer como somos bem acolhidos quando chegamos aqui. Nesta imensidão do campus, onde está a faculdade, e entre corredores do hospital, há sempre aquele acolhimento que sabe a conforto. Aqui somos uma equipa, trabalhamos juntos e divertimos-nos juntos, através da dança, Da música, do teatro, do desporto, onde muitas vezes representamos a nossa faculdade. Sempre soube da importância de se aprender muito, treinar muito, num lugar onde se ensinasse bem. E se aprendemos com os mais velhos, também aprendemos entre nós. A competição, essa, é entre cada um, só consigo. Chamo-me José e já conheço de trás a história que esta instituição carrega. Juro solenemente. Não importa se somos herança desses antepassados, importa que queremos honrá-los e construir novos caminhos, enriquecendo o que já foi feito. Em cada um de nós importa ter vontade. Por esta faculdade passaram alguns dos nomes mais sonantes da medicina portuguesa. Nomes como Bel Moraes, Marga Dias, Celestino da Costa, Reinaldo Santos, Cid dos Santos e, claro, Egas Muniz, o nosso único prémio Nobel da Medicina e Fisiologia até ao momento. Foram eles e tantos outros nomes que construíram os pilares desta instituição secular. Todos estes nomes nos responsabilizaram para, agora, continuarmos com a mesma seriedade e compromisso. Mas para seguirmos o caminho, precisamos ter sempre novo, introduzindo novas técnicas, inovação, mais modernidade. Porque os desafios de hoje nos obrigam a um novo olhar para o futuro. É com muito orgulho que, em nome da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, recebo os melhores dos melhores. Mas destes novos alunos também espero o melhor. Resistência, perseverança, resiliência e, acima de tudo, uma vontade enorme de mudar o mundo. Eu próprio também já estudei aqui, já perdi nos corredores, já me enganei, estudei muito, lancei perguntas e criei relações para a vida. Grandes coisas se aproximam e neste campus podemos ajudar-te a descobri-las. O nosso centro académico tem um dos melhores centros de investigação de Portugal, um dos melhores da Europa e do mundo. Está aqui, inserido no meio de nós, onde se cruza a medicina com a investigação. podemos até dar um passo muito pequenino, mas é na soma de todos esses passos conjuntos que criamos novas respostas. E talvez um dia uma solução. Os nossos sonhos dão passos reais. E há muitas pessoas a precisar de nós. Por ano recebemos mais de 400 novos alunos no pré-graduado, mas mais de 2.000 nos procuram todos os anos. Para oferecer, temos um mestrado integrado em Medicina e temos também uma licenciatura em Ciências da Nutrição. À vossa disposição estão mais de 600 docentes, centena e meia de funcionários que asseguram que todos os dias esteja tudo a postos para vos receber. Às vezes perguntam como é que posso ser mais, chegar mais perto de quem precisa. É neste lugar que chegamos ao maior número de pessoas. Todos os dias, milhares de doentes passam pelo Hospital de Santa Maria. Os mais de 1000 médicos, muitos deles são nossos professores. Pouco para viver, duvido. Temos de ser nós a sentir qual a melhor vocação e a perceber como fazemos a diferença em cada contacto humano que travamos, ou quando estudamos um caso clínico ou analisamos um resultado. É por tudo isto que vos queremos dizer: acreditem. E estamos cá para vos ajudar a ter o maior sucesso. Porque o sucesso de cada um que chega e fica é a glória de todos. Porque haja o que houver, foi aqui que escolhemos ficar. É a vida que escolhemos ter todos os dias. É onde fazemos a diferença. Uma coisa temos todos em comum: é a vida que nos move e essa que queremos defender até ao fim. Engraçado, não é? Porque essa escolha foi minha. Porque essa escolha foi minha. Porque essa escolha foi minha. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Faculdade
de Medicina da Universidade de Lisboa. Em nome do magnífico reitor da Universidade de Lisboa, o professor Dr. António Manuel da Cruz Serra, está aberta a cerimónia de comemoração do Dia da Faculdade. Agradecemos a presença das altas individualidades que participam nesta sessão e saudamos todos os membros da comunidade académica e os muitos amigos da faculdade aqui presentes. Tomará de seguida a palavra o professor Dr. Fausto Pinto, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Nosso magnífico reitor, professor Cruz Serra, Dear Rector of the University of Tartu, Professor Thomas Asser, many thanks for giving us the honor to be our guest today on such a special day for our medical school. Senhor professor José Ferro, presidente do Conselho de Escola, professores Gonçalves Ferreira e Vítor Oliveira, aluno José Rodrigues, presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, um cumprimento também especial para o Sr. Daniel Ferro, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, para a Sra. Professora Maria do Carmo Fonseca, professora Maria Mota, da direção do IMM, Sra. Doutora Maria de Belém, vice-presidente do Conselho de Escola, digníssimos representantes de instituições amigas, em particular dirigentes das mesmas, autoridades presentes, senhores professores, caros colegas, senhores funcionários, minhas senhoras e meus senhores, meus caros alunos. Hoje celebramos o Dia da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, a maior, e perdoem-me a imodéstia, a melhor Faculdade de Medicina do nosso país. Este ano, com o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República, correspondente também ao início oficial do novo ano letivo. E assim quero, em primeiro lugar, dirigir-me a vocês, os novos alunos desta casa, e dar-vos as boas-vindas em nome de toda a escola. Muito bem-vindos. Este ano é também especial, pois celebramos os 70 anos da atribuição do Prémio Nobel da Fisiologia e Medicina ao professor Egas Meniz, o único até agora atribuído a um cientista português. A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa pretende assim honrar aquele que foi um dos seus mais ilustres, na mais ampla expressão do que se espera do médico académico. Aqui cabe-me um agradecimento especial à Fundação Carlos Gulbenkian e Bial pelo generoso apoio que concederam à Faculdade para este dia tão especial, assim como um agradecimento aos preletores e a todos aqueles que participaram na construção do programa de hoje. Egas Meniz, ao longo da sua vida de 81 anos, conseguiu ser tudo aquilo que muitos buscam, mas poucos conseguem. Ou seja, deixou a sua marca de forma bem vincada, não só em todos aqueles que conviveram mais diretamente com ele, dentro e fora de portas, mas também nas gerações futuras que hoje aqui prestam a mais que justa homenagem ao mestre que continua a inspirar. Lembrando Ortega y Gasset, só é possível avançar quando se olha longe, só é possível progredir quando se pensa grande. Esta foi seguramente a forma de estar de Egas Meniz que nos continua a nortear nesta casa. É este o espírito que queremos imbuir-vos, sempre tendo por base os princípios hipocráticos de altruísmo, generosidade, cuidar do próximo, solidificado numa base ética irrepreensível. A origem da nossa faculdade, um pouquinho de história, remonta à Real Escola de Cirurgia, que foi criada em 1825, no então Hospital de São José, posteriormente designada em 1836 por Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa e, finalmente, em 1911, como Faculdade de Medicina de Lisboa. Várias gerações de médicos, incluindo grandes vultos da medicina portuguesa, passaram por estes bancos onde vós hoje vos sentais e honraram e prestigiaram a instituição onde se formaram e muitos deles trabalharam. É este o ambiente em que ireis viver os próximos anos da vossa vida. Hoje, a Faculdade de Medicina estende-se muito para além do seu campus, tendo estabelecido vários protocolos de cooperação com vários hospitais afiliados, centros de saúde, para o ensino pré-graduado, e aqui as suas instalações também incluem o edifício Egas Meniz, onde estamos agora, que foi inaugurado em 2004, que alberga vários institutos, incluindo o Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Ambiental, Instituto de Ciências Básicas e, claro, o Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, de que muito nos orgulhamos. Muito brevemente, e apesar de algumas vicissitudes a que fomos alheios, esperamos finalmente poder inaugurar um novo edifício destinado ao ensino e investigação, o edifício Reinaldo dos Santos, o qual representa seguramente uma mais-valia institucional, tal como permitirá uma expansão e reestruturação de áreas científicas e pedagógicas da faculdade. Vivemos hoje num mundo altamente competitivo e desafiante, tendo a Universidade uma responsabilidade acrescida de preparar as futuras gerações para enfrentar esses mesmos desafios. A capacidade que tivermos como estrutura de ensino superior de introduzir um espírito inovador de procura incessante da verdade,
através das melhores metodologias e práticas modernas, esse será o nosso grande desafio. E se isso é verdade para qualquer ramo do saber, a medicina torna-se especialmente relevante, pois vai-se traduzir no bem-estar das pessoas, na saúde e na doença. É, pois, essencial o reforço do componente humanista no ensino da medicina, tanto mais importante hoje em dia, sobretudo quando vivemos uma época em que, por vezes, esses valores parecem estar tão arredios. Estais a dar os primeiros passos para abraçar aquilo que, na minha modesta opinião, é a melhor profissão do mundo, e perdoe-me o meu viés. Vão ter muito trabalho, uma vida de dedicação contínua para a vida, por vezes com momentos de alguma angústia, mas no fim serão recompensados por terem abraçado tão nobre mistério. Mas permitam-me citar um grande médico e personalidade da medicina brasileira e mundial, o professor Adib Jatene, que cunhou o seguinte motto baseado nos princípios hipocráticos: a função do médico é curar. Quando não consegue curar, precisa aliviar. E quando não pode curar nem aliviar, precisa confortar. O médico precisa ser especialista em gente. De forma a cumprir a missão da faculdade e dando continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito das várias áreas estratégicas que foram definidas, como o ensino e aprendizagem, investigação e inovação em ciência, comunicação e relações externas, infraestrutura e modernização administrativa, foram definidos vários objetivos para o ano que entra, de 19-20, que se consubstanciam em vários projetos e atividades, alguns dos quais já se encontram a decorrer a boa velocidade, e gostaria de, em linhas muito gerais, partilhar convosco. Em primeiro lugar, a reformulação do ensino clínico do mestrado integrado, que se encontra numa fase muito avançada de implementação. Foi nomeada uma comissão de reformulação do primeiro ciclo do mestrado integrado, que já fez a sua primeira análise. A dinamização e diversificação do tronco optativo do MIM, adequada às necessidades de uma Faculdade de Medicina. Intensificação da rede de cooperação institucional para o ensino, alargando o leque de parcerias com outros hospitais afiliados dentro da própria Universidade de Lisboa, bem como a nível internacional, nomeadamente com eventuais parceiros lusófonos, que é o exemplo, o acordo já estabelecido com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, bem como a criação, muito em breve, da rede de cooperação de escolas médicas de países da língua portuguesa, uma iniciativa nossa. Num espaço cada vez mais global, a Faculdade tem-se, pois, procurado projetar a nível nacional e internacional, promovendo o estabelecimento de redes de parcerias com várias instituições em termos de ensino e de investigação. Neste processo é fundamental a imagem institucional da nossa escola, sendo referir as melhorias nos principais meios de informação e comunicação, nomeadamente o nosso novo layout da newsletter, a publicação bilingue, e constituiu ainda um objetivo muito importante, a implementação de uma nova estratégia de comunicação para melhorar a projeção e imagem da Faculdade. Neste sentido, inauguramos hoje o novo site da Faculdade, desde já convido todos a visitarem, e quero aqui deixar um muito obrigado à equipa que tantas horas dedicou a este projeto para que estivesse hoje pronto para ir para o ar. Continuaremos, como sempre, a bater-nos pela atribuição do Estatuto de Estudante Internacional de Medicina. Todos os anos digo isto, devo dizer, até agora não aconteceu nada, o Sr. Reitor sabe isso, cuja inexistência até agora representa uma atitude discriminatória em relação à medicina, a única área de saber em que isso não é possível, sem qualquer justificação, e cuja implementação seguramente permitiria um alargamento do espectro de atuação da nossa faculdade no espaço internacional, nomeadamente lusófono. O desenvolvimento da investigação científica e de inovação clínica e pedagógica na faculdade constitui um importante pilar da mesma, estando verdadeiramente empenhados na concretização de uma universidade e de uma escola médica que faça da investigação e da promoção do conhecimento um atributo e uma qualidade. Tal está desde logo bem patente na pré-graduação, que irão ver, nos projetos desenvolvidos no âmbito do Programa de Educação pela Ciência, o GAPIC, bem como na formação avançada com o Programa Doutoral CAML. A atividade científica é transversal à nossa escola, através das unidades estruturais e ao Centro Académico de Medicina de Lisboa, no âmbito do qual a Faculdade tem vindo a intensificar a sua participação. A atividade científica reflete não só a investigação biomédica, mas também a inter-relação desta com a medicina clínica, incluindo a investigação desenvolvida nos serviços clínicos, com grande envolvimento dos docentes da Faculdade. É fundamental o reforço desta ligação a bem da instituição. A articulação com o IMM, com a IDFM, tem sido igualmente muito importante no fomento da investigação científica e continuaremos, naturalmente, a apostar no seu reforço. Na promoção do ensino e da investigação é destacar a criação do Diploma de Mérito, é o segundo ano que o vamos dar, que se destina aos estudantes que obtiveram médias mais elevadas em cada ano curricular. O Prémio de Mérito Pedagógico da Faculdade, Prémio Professor Dr. Gomes Pedro, que aproveito por cumprimentar, atribuído ao docente ou grupo de docentes que se distinguiu pelo contributo na melhoria da educação médica, o Prémio GAPIC David Ferreira para o melhor trabalho final da tese do mestrado integrado.
o Prémio Faculdade Caixa Geral de Depósitos de Excelência, o qual se destina aos estudantes com melhor classificação no ano letivo 2018-19. Durante esta cerimónia, iremos mais tarde atribuir os diplomas de mérito e de excelência, que estamos seguros representam o reconhecimento e valorização do esforço desenvolvido pelos alunos, constituindo um estímulo para todos. Continuaremos também com a nossa política de acolhimento e apoio aos estudantes com programas diversificados, centrados no aluno, ensino baseado na investigação e estímulo à investigação e inovação científica. Promoção da educação médica, com a contínua dinamização do Departamento de Educação Médica e onde se têm destacado múltiplas iniciativas de sucesso. Uma palavra sobre o novo edifício, o edifício Reinaldo Santos, cuja finalização tem sido atrasada por razões que são totalmente alheias à faculdade, o qual irá permitir uma expansão e uma reestruturação de áreas científicas da faculdade, em colaboração estreita com outras entidades académicas e, naturalmente, no âmbito do CABMO. Foi feita recentemente uma candidatura forte a fundos no âmbito do Programa Portugal 2020, que estamos confiantes irá contribuir de forma muito substancial para reforçar a concretização da visão estratégica que imprimimos a este projeto, num ambiente de modernidade, inovação tecnológica e científica. O projeto em curso irá contemplar, entre outros, a criação de um centro de bioimagem, áreas laboratoriais para investigação, inovação e empreendedorismo, o Centro de Investigação Cardiovascular com infraestruturas laboratoriais, espaço potencial para outros grupos cuja proposta de trabalho seja competitiva e se enquadre nos desígnios da faculdade, um espaço pedagógico para a engenharia biomédica e a licenciatura em ciências da nutrição, com salas de aula de estudo e também para apoio aos estudantes do mestrado integrado. E ainda a abertura do Centro de Simulação Avançada, um projeto já financiado no âmbito do Programa Portugal 2020, bem como o Centro de Intervenção Experimental, em estreita colaboração com os nossos parceiros, em particular com o Centro Hospitalar. A dinamização do Conselho de Cidadãos, dando corpo às responsabilidades cívicas da Universidade, e em particular de uma Faculdade de Medicina, o qual já se reuniu e do qual esperamos uma importante contribuição para reforço da nossa visão estratégica. Faremos ainda o reforço do Gabinete de Apoio ao Aluno, que tem sido um sucesso, por forma a personalizar o acompanhamento dos estudantes, enquanto indivíduos, no seio da escola, e não só o seu acompanhamento na vertente do ensino ou administrativo. Tal gabinete engloba várias estruturas que ireis ter a oportunidade de encontrar, ou de usar, tais como o Espaço S, o Mentoring, o Solvent, mentorado e saídas profissionais, e conta com o forte envolvimento da Associação de Estudantes. Iremos dinamizar o programa de promoção da saúde por uma universidade saudável, que se articula com o projeto de prevenção da faculdade. A propósito do Dia Mundial do Coração, é 29 de setembro, iremos ter este ano várias atividades que se inserem neste projeto, e este ano também a articulação com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia e a World Heart Federation. Reforço da integração na nova rede de espaço da Universidade de Lisboa, em que a participação da faculdade cobrirá todos os aspectos relacionados com a medicina aeroespacial, numa vertente moderna desta tão recente, mas importante área da medicina. De forma a modernizar-se e a tornar-se inovadora, a faculdade apostou em áreas estratégicas, como o Gabinete de Inovação e Empreendedorismo, da área do planeamento estratégico e garantia da qualidade. Em termos de modernização organizacional, importa ainda referir a dinamização da área da segurança e saúde no trabalho, bem como a implementação de novas plataformas de gestão, ao nível da gestão académica, como o Fênix Edu, bem como ao nível da gestão de recursos financeiros e humanos, de que todos irão usufruir. Muito tem, pois, sido feito, mas muito haverá sempre a fazer para garantir que uma estrutura com as características de uma Faculdade de Medicina acompanhe os ventos de mudança de uma forma responsável, consistente e adequada às realidades nacionais. Neste contexto, torna-se essencial o esclarecimento sobre o conceito de Estatuto do Hospital Universitário, tal como temos repetidas vezes vindo a chamar a atenção. No ano em que se celebram os 40 anos do SNS, é pois tempo de assumir a tão necessária reestruturação dos hospitais universitários em Portugal, de modo a conferir-lhes maior flexibilidade e capacidade de incorporação de inovação e desenvolvimento científico na praxis clínica, bem como a introdução de regras diferentes de financiamento e de organização, consonantes com a sua tripla admissão, prestação de cuidados de saúde, ensino e investigação. Tal é fundamental para podermos acompanhar o desenvolvimento atual da medicina académica moderna. Temos essa responsabilidade para com a comunidade que servimos e, em particular, com as futuras gerações. Meus caros alunos, minhas senhoras e meus senhores, alcançando com sucesso os seus objetivos de forma a cumprir a sua missão, a Faculdade de Medicina prossegue a sua visão de assegurar um lugar cimeiro como instituição de referência do ensino médico e da investigação biomédica no contexto nacional e internacional, traduzido de forma muito objetiva nos múltiplos sucessos atingidos por muitos docentes desta casa. Prometemos, pois, continuar a fazer em conjunto o melhor que soubermos e pudermos para que se orgulhem da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, a vossa universidade. É esse o nosso dever. Acreditamos que, com o entusiasmo e empenho de todos, estudantes, investigadores, colaboradores docentes e não docentes,
continuaremos a construir uma escola que honra o passado e constrói o futuro. É este o espírito que espero irão encontrar nesta casa, com o intuito de vos dar a melhor formação possível. Esse vai ser o nosso desafio e compromisso, em que juntos iremos trilhando um caminho de sucesso. Assim, neste início de ano letivo, e sobretudo para os que agora começam, quero dizer-vos que é com imenso orgulho e honra que vos dou as boas-vindas a esta casa centenária, que é agora a vossa casa e onde o vosso futuro se começa a definir. Não podiam ter escolhido melhor. Muito obrigado. Tem agora a palavra o aluno José Rodrigues, presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Bom dia a todos. Gostaria de começar por cumprimentar a mesa, magnífico reitor da Universidade de Lisboa, professor Dr. António Cruz Serra. I would also like to say to the director of the University of Tartu, Professor Thomas Esser, excelentíssimo diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, professor Dr. Fausto Pinto, excelentíssimo senhor presidente do Conselho de Escola e também coordenador da Comissão Organizadora das comemorações dos 70 anos do Prémio Nobel, professor Dr. José Ferro, também aos professores da mesa, professor Dr. António Gonçalves Ferreira e professor Dr. António Oliveira. Gostaria também de deixar uma palavra aos membros da nossa instituição, o excelentíssimo presidente do Conselho Científico, professor Dr. José Mel Cristino, o excelentíssimo presidente do Conselho Pedagógico, professor Dr. Joaquim Ferreira, o excelentíssimo presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Dr. Daniel Ferro, também à excelentíssima presidente do Instituto de Medicina Molecular, professora Dra. Maria Carmo Fonseca, e também à professora Dra. Maria Mota, e cumprimentar ainda todos os professores aqui presentes, também os funcionários e todos os convidados. Finalmente, deixar uma palavra de especial apreço neste dia aos estudantes, principalmente aqueles que hoje iniciam o seu ciclo na nossa faculdade, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa que será vossa nos próximos 4 ou 6 anos. Abrimos hoje um novo ano letivo na FMUL e abrimos-lo num dia especial, em que celebramos uma personalidade ímpar do nosso país e figura maior da nossa instituição. Egas Muniz, o único Nobel português da Medicina e Fisiologia, acompanhar-vos-á durante este percurso e a sua estátua será ponto de encontro e memória viva dos sonhos, das conquistas e também dos momentos menos bons que viverão na FMUL. Esse percurso que iniciam hoje é um momento de mudança e transição. Acredito que estejam assustados. Eu também estava. De facto, lembro-me bem do dia em que também estive aí sentado, desse lado. Senti um misto de assombro e também de inquietação pela primeira vez que vi a imponência do Hospital de Santa Maria, ao cruzar tantas caras novas e ao perceber o longo caminho que tinha pela frente. Mas tudo isto passa rapidamente. Aqui não estás sozinho. Olha à tua volta, para as muitas caras que ainda hoje são desconhecidas, mas que partilharás nos próximos anos. Muitos serão os teus amigos para a vida e construirão juntos as maiores histórias. A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa é o primeiro espaço para seres um cidadão interventivo na comunidade. Quer seja em medicina, quer seja em nutrição, terás a nobre missão de contribuir para um mundo melhor, uma pessoa de cada vez. Parece um desafio imenso e avassalador, não o nego, mas estás no sítio que melhor te prepara para isso. Na FMUL terás mestres que te vão guiar, condições e equipamentos para aprender e um leque de profissionais que trabalha diariamente para te ajudar a cumprir esse sonho. No entanto, isto é apenas parte da equação. A matéria-prima desta instituição, o que a faz vibrar e andar em frente, são os estudantes, que todos os dias enchem os corredores, as salas de aulas e as enfermarias do nosso hospital. Vamos, enquanto Associação de Estudantes, também estar sempre a teu lado. Vamos trabalhar por ti e para ti, porque só por isso é que existe uma Associação de Estudantes. Vamos dar-te momentos de formação e aprendizagem e vários projetos pedagógicos, alguns já mencionados, integrados no Gabinete de Apoio ao Estudante. Não vamos também deixar de garantir que tens alguns momentos para relaxar e estar com os teus amigos. Poderás ainda representar a tua faculdade no teu desporto de eleição, aprender como se faz medicina em vários cantos do mundo ou ser agente de mudança na sociedade, através de ações de sensibilização e também rastreios. Mas, para além disso, a FML tem como pilar principal a luta pela qualidade do teu ensino e a defesa dos teus interesses. Por uma formação cada vez melhor, mais justa e que se adeque ao que é exigido a um médico ou um nutricionista dos nossos tempos. Como vês, a Associação de Estudantes, juntamente com a faculdade, tem muito para te oferecer, mas também precisa de ti. O teu envolvimento e a tua participação são fundamentais para a fazer crescer e desenvolver esta associação que é de todos nós. Apenas juntos poderemos defender e lutar por uma formação médica com qualidade e que sirva às necessidades de todos nós. Conto contigo para isso. Terminando, gostava de terminar como comecei, referindo a figura que deu o mote para esta cerimónia, Egas Muniz,
Que esta figura singular seja um exemplo para todos nós na procura incessante pelo conhecimento, no amor à medicina e na participação ativa pela causa pública. Uma responsabilidade de todos nós. Muito obrigado a todos e, novamente, muito bem-vindos a casa. Usará da palavra o professor Dr. António Manuel da Cruz Serra, magnífico reitor da Universidade de Lisboa. Sr. Diretor da Faculdade de Medicina, caro professor Fausto Pinto, Dear Rector of the University of Tartu, thank you very much for coming and being with us today. Caros membros do Conselho Geral e do Senado, caros dirigentes do Conselho de Escola e restantes membros, tal como do Conselho Científico e do Conselho Pedagógico, Sr. Presidente da Associação de Estudantes e restantes membros da mesa, caros diretores, presidentes e membros das direções das outras escolas da Universidade de Lisboa, excelências, autoridades civis e militares, cara diretora executiva do IMM, caros colegas, Sr. Diretor Executivo, trabalhadores administrativos e técnicos, caros estudantes, deixem-me em primeiro lugar felicitar os estudantes do primeiro ano que acabaram de entrar na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Bem-vindos a esta vossa casa, escolheram a melhor universidade do país e a melhor Faculdade de Medicina do país. Vão sair daqui preparados para fazer Portugal melhor. A tarefa da Faculdade de Medicina é absolutamente essencial para o nosso futuro coletivo e eu espero que, em conjugação com o Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Sr. Presidente do Conselho de Administração, as minhas desculpas, ter esquecido de si, juntamente com o Centro Hospitalar, sairão daqui prontos a servir Portugal e a ter uma grande carreira. O mínimo que a Universidade espera dos novos estudantes é que tenham brevemente, pelo menos o mais brevemente possível, um novo Prémio Nobel, que façam muita ciência. Eu gostava de salientar não só o excelente trabalho no ensino que é feito na faculdade, mas o excelente trabalho de investigação que aqui é feito, em especial no IMM. Bem-ajam a todos pelo vosso contributo para aquilo que tem sido o desempenho da Universidade de Lisboa. Eu falo disto pela primeira vez, é com grande orgulho que digo que no verdadeiro ranking das universidades, o ranking de Xangai, que mede a nossa atividade em todos os níveis, nomeadamente a nossa atividade de investigação, a Universidade de Lisboa este ano fica no lugar 166 a nível mundial e 65 a nível europeu. Não parece nada de extraordinário se a seguir não acrescentarmos que dos 28 países da União Europeia, só 8 têm universidades à nossa frente. E temos a melhor classificação de todos os países do sul da Europa, tirando a França. Portanto, estamos à frente de todas as universidades espanholas, gregas, etc. Estamos com posições muito parecidas com as melhores universidades de alguns dos tais 8 países que têm universidades à nossa frente. E isso é o resultado do trabalho de todos os que aqui trabalham, todos os que aqui fazem a investigação. Gostava de falar um pouco do novo edifício da faculdade, que eu espero que consigamos inaugurar no próximo mês, depois de todas as vicissitudes de tantos anos que demonstram o quadro surreal em que vivemos na administração pública portuguesa. Este edifício está a ser construído há anos, já faliram 2 empreiteiros, finalmente este não faliu, porque o último, que eu julgo que é o último dos problemas que tivemos com o edifício, já não tem a ver com o empreiteiro, tem a ver com a burocracia. Tivemos que ligar a eletricidade ao edifício, coisa que se conseguiu com enorme esforço e até intervenção do reitor na semana passada, mas não conseguimos pôr o contador em nome da Faculdade de Medicina. Não faz mal, trataremos de fazer cobrar pela Universidade à Faculdade o consumo de energia elétrica, mas finalmente conseguiremos abrir o edifício. A história da construção deste edifício é uma demonstração de como funciona mal a administração pública portuguesa, como não temos agilidade para tomar as medidas que são necessárias, e este edifício não foi feito há 10 anos, não foi por não haver dotação orçamental. Eu lembro que, pelo menos olhando do lado da Escola de Engenharia, o que pareceu na altura é que o Mariano Gago tinha comprado o aumento de vagas na Faculdade de Medicina com a dotação para se construir este edifício. E o edifício, e de facto o dinheiro está na Universidade há muito tempo, no entanto não era possível resolver o problema. Agora será, eu espero que o Sr. Diretor
apresentou um pré-programa para o edifício. Eu espero que se façam muitas coisas e que seja possível fazer melhor, e em breve teremos todos esse edifício à nossa disposição. Depois, dizer-vos que, numa breve intervenção, e neste momento em que eu tenho que falar de forma cautelosa, porque as eleições vêm aí, não posso deixar de dizer duas coisas. A primeira é que as universidades portuguesas, há 10 anos atrás, tinham uma dotação do Orçamento de Estado que era 30% superior à dotação atual. Portanto, perdemos 30% daquilo que era o financiamento há 10 anos atrás. Portugal, juntamente com a Itália, que não é grande companhia para estas coisas, é o único país da OCDE onde o financiamento de um estudante do ensino secundário é superior a um estudante do ensino superior. E aquilo que nós precisamos é que, qualquer que seja o governo que esteja em funções, na próxima legislatura, nós precisamos de recuperar essa diferença. Eu não vou pedir o céu, como vão ver, vou só pedir um aumento de 3% ao ano, vejam lá que modesto eu estou, 3% ao ano durante os próximos 4 anos. Com isso conseguiríamos chegar ao fim da legislatura com financiamento por aluno igual ao do ensino secundário e teríamos recuperado metade daquilo que perdemos na última década. Eu percebo que o país tem que decidir como é que gasta os recursos, não posso pedir o céu, a seguir dir-me-iam que é preciso construir um novo hospital, ou fazer obras no Santa Maria, ou contratar mais médicos, ou abrir mais lugares de especialidade, ou fazer uma nova linha de metro, ou outra coisa qualquer. E, portanto, eu sou comedido naquilo que é a reivindicação que o ensino superior deve fazer. Eu vou insistir nisto as vezes que puder até dezembro, que é quando vamos fechar, de certeza, o Orçamento de Estado para o próximo ano, e é absolutamente essencial aumentar a dotação das universidades portuguesas. O trabalho que temos feito em Portugal, a posição que temos a nível internacional e a relevância das universidades, a qualidade do trabalho do ensino que aqui é feito, a transferência da ciência e da cultura da universidade para o exterior, assim o exigem. Aquilo que eu queria dizer muito aos novos estudantes é que eu espero que vos matem a trabalhar para que sejam os melhores profissionais possíveis no futuro. Foi muito difícil chegar aqui. Já agora eu tenho a possibilidade de falar um bocadinho das médias de entrada, nomeadamente aeroespacial, porque, como muitos sabem, eu era vice-presidente do técnico, quando o curso de aeroespacial ainda só tinha 30 vagas e a nota de entrada era bastante mais modesta. As notas de entrada da aeroespacial não são comparáveis com as notas de medicina. Lamento profundamente, mas as notícias de jornal são aquilo que são e vendem jornais. Mas nós colocamos 295 excelentes alunos na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e colocamos 92 estudantes em Engenharia Aeroespacial. Eu tenho a comparação aluno a aluno na ordem de entrada, nota de entrada, mas também não serve de nada porque os alunos do técnico não fazem a prova nacional de biologia. E nós sabemos o que isto custa na média de entrada. E também sabemos que não podemos comparar com aquelas universidades e faculdades de medicina de algumas das nossas ilustres instituições que na nota de entrada não têm matemática A, mas têm matemática B, que é uma boa maneira de fazer subir as notas. E, portanto, eu gostava de dizer isto publicamente e aqui na faculdade. Eu estou muito orgulhoso daquilo que é a capacidade de atração da Universidade de Lisboa. As famílias e os alunos escolhem bem. Não há medidas de redução do número de vagas que façam com que os alunos não escolham as universidades mais prestigiadas. Se verdadeiramente querem aumentar o número de alunos do interior, aquilo que têm que fazer é criar ou cursos em associação entre as principais universidades e as instituições do interior, ou alterar aquilo que são o foco estratégico dessas universidades. O nosso bem mais precioso é o nosso diploma. A seriedade do diploma, a exigência que temos, a qualidade dos alunos que aqui entram, é que torna o diploma valioso como ele é. E para terminar, para os alunos que acabaram de entrar, espero que daqui a 6 anos saiam daqui muito contentes com o vosso diploma. Nós tudo faremos para que as condições de ensino, de investigação e de trabalho na faculdade sejam as melhores possíveis. Estamos a fazer uma grande iniciativa de construção de residências de estudantes, porque é verdadeiramente um sério problema que temos em Lisboa e no Porto neste momento. O alojamento de estudantes, as famílias médias portuguesas não conseguem pagar com facilidade e algumas
nem com facilidade, nem sem facilidade, aquilo que são os custos dos quartos em Lisboa, nomeadamente perto da faculdade, e eu espero que daqui a um ano já tenhamos praticamente terminada a primeira residência no campus da Universidade. Temos a transformação da Cantina 2 em residência de estudantes, neste momento no Tribunal de Contas, e espero que estejamos a construir uma nova residência de 300 estudantes naquilo que é hoje o parque de estacionamento entre a Biblioteca Nacional e a Faculdade de Medicina Dentária, e, portanto, termos condições para fazer melhor o nosso trabalho, para que aqueles que têm capacidade e vontade de vir para a Universidade possam vir e para que Portugal seja melhor no futuro que aquilo que é hoje. Bem-vindos, bem-ajam, muito obrigado. Porque neste dia desejamos também assinalar uma data muito significativa, o 70º aniversário da atribuição do Prémio Nobel ao professor Egas Muniz. Vamos ter agora a oportunidade de assistir à conferência que vai ser proferida pelo professor Tamás Esser, reitor da Universidade de Tartu, na Estónia, subordinada ao tema Egas Muniz and His Ideas in Evolution. O professor Fausto Pinto fará de seguida a apresentação do nosso convidado. He's a neurosurgeon and he's very well, has a lot of knowledge about neuromuscular actually, and read about the personality of Professor Egas Muniz. He is PhD and his education in Estonia. He's currently, he was the Dean of Medical School, and he's currently not only the director, but also the head of the Department of Neurology and Neurosurgery at the University of Tartu in Estonia. He has many publications. He's been dedicated to different topics in cerebrovascular disease, neuro-oncology, fundamental surgery, a lot of different publications and presentations around the world. It's a real privilege and honor to have you here today. This talk will be on Egas Muniz and his ideas in evolution. So, Professor Asser, thank you so much for being with us, and now the floor is yours. Most Honorable Rector Antonio Cruz Serra, Professor Fausto Pinto, Dean of the Medical Faculty, and of course, most honorary members of the Egas Muniz family. It is really a great honor for me to be invited to participate in this commemorative session, which is marking the 17th anniversary of the awarding of the Nobel Prize to Professor Egas Muniz. I thank the University of Lisbon for inviting me and to address this event at your venerable university. And also, I'd like to be really delighted to convey to you the congratulations from the University of Tartu, and especially from my colleagues, neurologists and neurosurgeons. I'd like to start my talk with noting one picture. So this is Professor Loban Tunes. Outstanding scientists, they don't belong just to any country, but also not to one nation, but their activities extend far beyond the national borders. And definitely Egas Muniz was a notable professor. He was a researcher, allowing him to see far beyond of his time. In 2003, I met first time Professor Antunes, and we talked about the links between the Egas Muniz and Professor Ludwig Pusepp, the founder of
of neurosurgery in Russia and also in Estonia. He was very well, by the way, informed about the PUSEP's contribution to psychosurgery and about the relations between the Egorz Moniz and also other neurologists, neurosurgeons at the time in the world. And 3 years later, in 2006, Professor Antunes visited us at Tartu University, and he gave a lecture in PUSEP's lecture series. So this picture you see on the screen, this is taken from that event. And his topic was about neuroethics, but he touched quite a lot about the psychosurgery, about the contribution Egorz Moniz did, and also what was the role of that time of Professor PUSEP. My presentation today is inspired by the importance of leucotomy in the history of medicine, and particularly the Professor PUSEP's contribution to this development of this psychosurgery in these very, very early years of this field of surgery. So on that screen, you can see the participants of Neurological Congress in London in 1935. On the left hand, you see 3 very important persons sitting just side by side. So this is Professor PUSEP, Professor Egorz Moniz, and also Fulton. On the right side, there is a Professor Almeida Lima. They all have certain contribution to psychosurgery. And truly I was amazed. I didn't know the existence of this type of photography. So when I was asked to give a speech at your festivities, I went to the university library. I discovered many interesting things, and I'm going to show you about these. Probably you don't know very much about Ludwig PUSEP, which was next to Egorz Moniz. But already this one shows that they had really very good relations. They knew each other very well, and there is certainly, I'm quite convinced, there was a certain influence of Professor PUSEP to Egorz Moniz's way of thinking, probably, and maybe also to his contribution to psychosurgery. So very briefly, who was Ludwig PUSEP? So he is definitely the pioneer neurosurgeon in the eastern part of Europe, in Russia and also in Estonia. And he is very likely the first neurologist who was introducing the surgical methods into the routine treatment of patients with the neurological disorders. Briefly, just to get an understanding, he was born, PUSEP was born in Kiev, but in family of his father was Estonian, and his mother was Polish-Czech extraction. He went to St. Petersburg at that time, to the St. Petersburg Military Medical Academy, which was a really very prominent institution, and he was a brilliant medical student, so he got very high marks, which was crucial as academician Professor Bechterev noted him. So, and then basically we can say that Bechterev handpicked the founder of this Russian neurosurgery, Professor PUSEP, and he was the person who emerged and actually studied with the neurosurgery in that part of the world. Bechterev was himself as a really talented, very visionary neurologist in Russia, and he was a professor at the Military Medical Academy, which was at that time really a top position in Tsarist Russia. And there are
two important things. So that in the very end of the 19th century, Bechterev realized after one of the first surgeries, which was taken by one of the Russian neurosurgeons, general surgeons, to take away one of the brain tumors, which was diagnosed by the neurologist. And then Bechterev realized that there is a need to have a person who knows both neurology, well, is able to diagnose and is able to take it away. It's able to introduce the surgical techniques. So that resulted in almost immediately, so they established a surgical operating theater at the St. Petersburg Military Academy. And a few years before, Gottlieb Burckhardt did the first attempt in psychosurgery. Well, consecutively in 1888 and in 1889, well, he had operated 6 patients. The crucial is that having decided to perform this surgery, he noted that none of them had a disease which was a traumatic origin, and so therefore the indication of surgery was purely psychiatric. So that was a really first step towards the psychosurgery. And it was not met very openly in the medical community. Pusev and Egas Moniz, so they were very close. So if Pusev was born in 75, Egas Moniz was born in 74. Pusev graduated in 99, just the same year as Egas Moniz. And this is the first paper which was published by Pusev. Already in the turn of the century, Bechterev intended to introduce some surgical methods to treat the psychiatric disorders. So he himself was really convinced that surgery could be done for the psychiatric patients, and this is really a way of thinking which was dominating for the next, I would say, about 15 years. Pusev had also interest in possibilities how to treat surgically the mental disorders. So he delivered a speech in 1901, and that was a really good overview about the current techniques in the world which were available about the neurosurgical techniques. And among them, he also criticized the Burckhardt approach. So it was the first critics from Pusev's side. So that he was aware about the Burckhardt's attempt in this field. And that critique was really remarkable. I think that it was probably the way of thinking, not himself, but probably also of Bechterev. But that was the first critique. Then he started his practice in St. Petersburg, and this is an example what they were using at that time. So this is the first we can say, the stereotaxic device in some way. It was developed by Zernov in Moscow, and this was to determine or localize the foci in the brain just before the surgery. But that was the device they were using. And in 1902, Pusev got the PhD, or Doctor of Medicine Science. His topic, by the way, was rather unusual because he did experimental work on dogs, and the topic was about the influence of cerebral cortex on the sexual function of dogs. There is a parallel because Egas Moniz had a very similar topic in his thesis about the sexuality. And it's another issue that the opponent of Pusev's dissertation was Ivan Pavlov. So they were good friends till the very end of the life of Ivan Pavlov,
Pavlov several times visited Estonia, even when Pusev was already in Estonia. So these links are important probably for the way of thinking. And it's also worth to mention that Pavlov got his Nobel Prize in 1904. So they went, that was the first Nobel Prize for Russia, by the way. And then in 1902 was the first Department of Surgical Neurology open in the Military Medical Academy in St. Petersburg. Pusev himself also served as a field surgeon, means that he got some experience in traumatology, which is really important in practice. And then it's also important that within next 10 years, he published several papers which were related somehow to surgical treatment of psychiatric disorders. So there are two examples, for example, from 1902 and also in 1908. So notable is that they made a conclusion that doctors should have the right to operate when the family opposes, but the committee of at least 3 doctors will decide if surgery is necessary to have to save the life. So that was, we have to go back to these areas, to these times, and that was the way of thinking, which is maybe, of course, not valid anymore, but that was at that times. The next paper, which is again also related to the ethical aspects, was published in 1909, and they touched almost the same topic, so that there's several papers going out from Pusev and from St. Petersburg, which were related to psychiatric surgery. Then another step is that in 1910, Pusev was elected professor and chair of St. Petersburg Psychoneurological Institute, so that it means that he became the first professor of neurosurgery in the world. In parallel, it's interesting that Agashmonis, he got his professorship of neurology at Coimbra at the same year, just a few months earlier. Pusev was interested in theory of brain function, and this is an example what I discovered in our university library just a month ago. Is a manuscript about the function of frontal lobes at that times, and this is again a way of thinking what the frontal lobes may have, what kind of function they may have for the human being. And Pusev himself already was a skilled surgeon, means that he had an experience what may be with the lesions in the frontal lobes and what are the consequences. So it ended up that Pusev himself did the second attempt in psychosurgery. So he operated on 3 manic depressive schizophrenics in St. Petersburg in 1910. And I think that probably the methodology they used was advised both by Pavlov and also by Bechterev. So this attempt was not a very effective, and that was decision. He didn't publish the data, so that these 3 cases are known, the second attempt in the history of psychosurgery. And just 2 years later, Pusev and Bechterev, they published another paper. So they very sympathetically valued the various surgical attempts in psychiatric wards, but they again criticized the Burkhardt approach. And it could be that this negative attitude towards the Burkhardt surgery was probably prompted, so this attack was prompted by the negative
results which he had 2 years before. And then almost for the quarter of century, he didn't touch the topic at all until it appeared after Egas Moniz publications. Puussepp himself, after the World War I, moved back to his fatherland, Estonia. If you look at the map, so you see that from St. Petersburg to Estonia to Tartu is about 300 kilometers. And when Estonia became independent, Puussepp moved to Tartu, to the university which was established in 1632 as the second Swedish university after Uppsala. Puussepp became professor of neurology and neurosurgery at Tartu University, and he created really strong service. Then during my preparation for this lecture, I went to the university library and I discovered several letters which were written to Puussepp, also from Egas Moniz, but others. This is one example, a letter from Walter Freeman. The later on was probably the most enthusiastic in applying the Egas Moniz ideas. But this letter is already from the 1925, and there are several letters before and some letters also after, so I will see you later. So, Egas Moniz, as I mentioned, they know each other quite well, probably from the different meetings because they both traveled a lot. Egas Moniz traveled, Puussepp traveled in Europe, into United States, and this is one of the letters written in 1928, and also the paper, because Puussepp was elected as a member of the Portuguese Academy, which means that so they knew each other quite well. Another letter, I myself, I'm sorry, I don't speak French. But I was using a Estonian translation, and with the help of Google Translator, so this is a letter you see. If you go through, you can see what curious times were and how they actually approached. But this letter is also, and I'm happy to say that Loban Tunes, well, during his lecture in Tartu, he also mentioned that letter. So this is the history, and these small things actually reflecting how the relations at that time between the colleagues were. The French, by the way, was a lingua franca at that time, and especially among the neurologists, because like Egas Moniz, also the Professor Puussepp, they also had in Europe, so they studied in France, they studied in Switzerland and other countries. Puussepp had really huge network of contacts in Europe. As an example, just I listed a few persons who were critical at that time. They were prominent in European and the world literature. Well, among them, of course, Egas Moniz was maybe on the first line even. But as you see, there are many other historically important names like Sigard, Vincent, Krein's first Tönnies, Olivia Kruna, Harvey Cushing, the founder of neurosurgery in United States on other side of the Putnam, Spiller, Bailey, all the well-known names. And this photograph, I'm sorry, I'm just going back. This photograph you see on the right-hand side, this is a gift from Harvey Cushing to Puussepp, where they are both Harvey Cushing and Ivan Pavlov, so the friend of Puussepp. Puussepp published a number of important things at that time. Just one example is about the brain tumors monography, which was translated also to Spanish. And just few comments. The comment from Cushing, where he was
referring, and his ideas about the book, or another example also from the Walter Freeman about his ideas about this book. Then Pusa published also a very voluminous three-part of surgical neuropathology in 3 volumes, and again also distributed throughout the world, which was really, again, a comment from the Harvey Cushing. So he is specifically telling about the second volume about the spinal cord. I'm coming to close to the back to the Neurology Congress in London in 1935. This is the photograph which shows some important key persons, well, in the history of the psychosurgery. Egos Moniz was Ivan Pavlov participating in this, and of course Ludwig Pusap. Jefferson is sitting next to him. So this international congress was really attended by the cream of the neurological world. And at that congress, Moniz also described the experiments conducted by Fulton and on 2 about lobotomized chimpanzees, Becky and Lucy. And that has been really in the world literature a debate how much this lecture was actually influencing the Egos Moniz idea to take the psychosurgery. We don't know, but probably based on the existing data, I'm really trusting also the opinion of Lobo Antunes. Probably Moniz didn't mention these experiments himself, so that probably this didn't have any basic influence of the way of thinking of Egos Moniz. But yeah, that was one of the historical events. In his speech in 1948 at the first Congress of Psychosurgery in Lisbon, he was mentioning that the idea was not, well, a sudden one, aspiration, which led him to surgical procedure, which was called the prefrontal lobotomy, but rather it took a few years, probably 2 years, before he alone has decided, based on different opinions, different approaches, that this is really a valuable approach. And he was actually particularly impressed by some clinical presentations at this conference, specifically the case where the meningioma was taken away and the patient suffered from some flattering of the intelligent, but remained rather stable. So that could be that was also the certain influence. It resulted almost just few months later after this congress that he did the first leucotomy in November 35. And 10 of the first 20 surgeries were, of course, as you all are aware, was conducted by Almeida Lima, instructed by Moniz. So in the beginning with injecting of alcohol, but later on with this leucotome, which was developed. And he already in March 36, he presented the data, which is just a few months after they started the surgeries. And the total number of interventions under the leadership of Egos Moniz was amounted in the end somewhere around 100, as known. Then comes the next step, which is also important, is the psychosurgery which was done in Italy in these years, in the 36 up to 39. The first report in Italian medical press was published in 1936. And Egos Moniz published his articles in Italian
in the next following year. The most largely, this surgery was taken by Italian colleagues in Racconigi Hospital. And Puusepp was invited to be there as a guiding person to make different types of surgery. So he stayed in Racconigi within this from 36 to 39 several times. I don't know exactly the numbers, but basically he stayed in that place really for several times. So the leucotomy was featured at 2 Italian psychiatric conferences in the beginning of '97 and also in the next one. And Puusepp gave a report what they did in Racconigi. Puusepp probably was interested in doing some kind of, to continue these approaches for psychosurgery, what he completed in St. Petersburg in 1910 as a second attempt in the world. So that he used the opportunity to continue these type of activities in Racconigi in 36. And the publication which appeared in 37 in Italy, so he is now announcing that he really did these psychosurgical interventions. Well, altogether, Puusepp performed 41 surgeries in Racconigi in 38, and he analyzed the data, and some of them were due to the epilepsy, and some of them he performed himself, but there were also the Italian colleagues who learned out of his contribution. So this is a photograph I really discovered just by accidentally, but it shows it was taken in the very end of 36 in Racconigi, where you can see Professor Puusepp, his wife Maria, and there is a person, Emilio Rizzetti, next to him, who was a most interested in psychosurgery in Italy. So he was extraordinary person, and there is few papers about his activities. But Puusepp was doing these type of surgeries, which was reflected also in one of the dailies in Italy in the beginning of 37. As you see, there's a paper which is showing his activities. And this is the publication done by Puusepp in Italian. So he's discussing again the different approaches in psychiatric patients. And in this paper, he is now finally publishing his activities, which he did in St. Petersburg in 1910. So altogether, he is again not very optimistic in applying the psychosurgery as a show, and he performed, based on this paper, 14 different forms of surgeries on mental illnesses, which partly were following the Egas-Moniz method, but there was also some modifications. As you can see in this paper, they were using also some curious approaches like the electrocoagulation of pituitary glands, and they were taken also some kind of positive effects. But however, the total conclusion was that these cases are, it's too early to say anything about the follow-ups and to say about the long-lasting positive effect. But this is now a time. These are letters I didn't know about their existence in our library, but you see, Walter Freeman, he wrote a letter to Puusepp already in the end of 36, quite early, so asking what kind of activities he has done in St. Petersburg in earlier times.
and to give him some kind of information what he did. Or another example, so that, in this letter also Freeman is mentioning that they already started few surgeries in this field. Another letter, it comes from United States, from Tracy Putnam. Also the same, it was written in the end of '97, but it shows that the information about his activities was also available, and they were asking his about his activities in this field, in psychosurgery. I'm coming to the end, and just few things. Emilio Rizzati, and he was really very enthusiastic in experimenting with the psychosurgery in Italy, in Racconigi. As an example, in his communication in 1938, here is reporting the number of psychosurgical operations on 100 patients, pointing out that this was a total of 168 reports at that time in the literature. It all means that he was really active. How many operations were performed in total, it's unknown, but based on the existing literature, it could be that these numbers were something like 10% of the total hospital population, which is, we don't know the exact figures, but it's really remarkable. An example, which I also discovered at our library, this is the letter from the Emilio Rizzati to PUSEP in July of '37. He's mentioning that they already have done 50 cases, but they are going to approach 100 in the very near future. So, well, in conclusion, we can say that Rizzati and PUSEP, they were really in a very tight contact, and that probably PUSEP advised his activities. There's a paper also published by Rizzati in Italian quite so soon. A hospital in Racconigi was a really big one, but there was also Egos Moniz was involved, so that Egos Moniz was in Racconigi in '37, and he advised also the surgeries for the Italian colleagues, and he instructed, I don't know the numbers, I'm not saying, but he instructed many surgeries. So, but unfortunately, the outbreak of war and possibly also well, his own temperament, so brought Rizzati's career to the end, so that actually it was closed down. And I'm ending up just showing what happened after these first steps in '35 with the psychosurgical approaches. This is an overview about the temporal evolution of psychosurgery between '35 and till the 2015. As you can see, there are, so we can really separate into three waves. The first was the various forms of frontal leucotomy, which is a black solid line, and several more targeted operations, which are dashed black line. If you look at this part. Then is a second generation, which are basically these stereotactic approaches, which started actually immediately after the invention of the lobotomy. There are different names, like Lexell behind, who proposed his stereotactic device, and several others, Todd Wells in the United States, and so on. And finally, the third generation, which is nowadays, it's based on the deep brain stimulation, which we consider is a kind of minimally invasive approach, and I think that the next speech will be about that. And also, to conclude, you see what happened just almost basically immediately after the invention of these approaches. As you can see, there are different nuclei which were now more focused and to approach the psychosurgical different symptoms and different disorders.
So it gives us a timeline of individual operative techniques in psychosurgery between these years. And we can see that there are really advanced techniques. We can say undoubtedly that Monit's leucotomy belongs to the most respected medical innovations of the first half of the 20th century. Monitz is a pivotal researcher and innovator. And we can say that his foray into the field of psychiatry left a deep mark and led to a number of new developments. I myself think that the Monitz opened a new way for direct intervention in the brain. So this is really completely new. It has been an attempt before him, but others had thought of it, but he did it. And this is the most important issue. He was supremely confident in doing this. And during the very short time, what was thought to be extreme, barely probable, and highly uncertain, it suddenly became a common practice, so which we are still using nowadays. So that the idea of direct brain intervention has not gone away, and the procedure, albeit the modernized version, is again on the increase, and I'm quite sure, being partly doing that time, I'm completing to show the building where Professor Puseb used to work, and also even we don't have yet the yellow leaves on the trees, but anyway, it comes in a few weeks. So that this is the Puseb statue in front of our hospital. So thank you. Seguir-se-á a conferência Egas Muniz e a Psicocirurgia, o legado do Prémio Nobel, proferida pelo professor Dr. António Gonçalves Ferreira, diretor da Clínica Universitária de Neurocirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Magnífico reitor, excelentíssimo diretor da faculdade, Sr. Professor José Ferro, responsável por essas comemorações, Egas Muniz, autoridades todas aqui presentes, caros colegas e caríssimos alunos. A tentação de alterar as modificações do comportamento humano, mexendo diretamente no cérebro, vem de longe. Vêm de épocas muito antes do dialbar da ciência, nomeadamente, como aqui se vê, nestas trepanações, ditas trepanações pré-colombianas descobertas na América, pelos descobridores europeus. Depois, mesmo durante a chamada época negra da ciência, ou ainda da pré-ciência, na Idade Média, naturalmente, múltiplas atitudes, múltiplas intervenções foram desenvolvidas neste mesmo sentido, isto é, tratar comportamentos chamados anómalos ou muito aberrantes. E aqui estavam incluídos indistintamente coisas como a histeria, a epilepsia, que na altura eram o mesmo grupo de grandes perturbações. Neste caso, magnificamente ilustrado pela chamada operação da remoção da pedra da loucura, ou operação para a pedra, como aqui está escrito, como Hieronymus Bosch magnificamente representou. Bom,
Vamos avançar mais rapidamente e, de facto, a história das intervenções para as perturbações psiquiátricas teve os seus primeiros passos com as experiências de Bechereff e Ferrier em animais e, pouco tempo depois, de resto já ouvimos falar nisto o meu antecessor na anterior palestra, e Brocard e Poussep, que fizeram as cisões corticais para tratar algumas destas perturbações, cisões estas que se traduziram por uma morbilidade muitíssimo considerável e pelo que foram abandonadas em pouco tempo. Bom, e depois vem, ainda com caráter histórico, mas mais recente, vem a célebre exposição no Congresso Mundial de Neurologia de 1935 em Londres, de Fulton e Jacobson, sobre a consequência comportamental da ablação dos dois lobos frontais, das pontas dos dois lobos frontais, nos chimpanzés Becky e Lucy, em que as alterações de comportamento foram muito marcadas. E apesar de Egas Muniz o ter negado, pode ter estado aqui uma parte da inspiração da atitude de Egas Muniz para propor a operação destes instrumentos. Mas, entretanto, uma outra coisa muito importante foi que esta época dos anos 30 foi de uma grande explosão de novas propostas científicas, nomeadamente Papez, um eminente fisiologista, que propôs o chamado mecanismo das emoções, segundo Papez, que implica, pela primeira vez, a atribuição de funções a um circuito que envolvia um conjunto de estruturas cerebrais, nomeadamente cerebrais profundas, daí para cá conhecidas como circuito de Papez, e aqui representadas numa forma um pouco mais esquemática. Egas Muniz baseou grande parte da sua proposta cirúrgicas de intervenção neste conceito, que certas doentes psiquiátricos, particularmente com sintomas obsessivos, tinham a vida mental muito restrita a um conjunto de ciclos viciosos de funcionamento, pelo que a sua introdução poderia levar a um alívio deste tipo de situação. Isto explica ele no livro muito conhecido, I Came to Perform Prefrontal Leucotomy, que já foi, de resto, citado pelo meu predecessor. Bom, curiosamente, sendo que na cabeça de Egas Muniz este tipo de intervenção era sobretudo dirigido para os grandes doentes loucos, nomeadamente para os esquizofrénicos, o que é curioso é que a primeira série de 20 doentes por ele publicada, em 1936, mostra que, paradoxalmente, são os doentes com alterações mais de tipo ansioso neurótico e não psicótico que foram os principais beneficiados, alguns deles curados, pela pré-frontal leucotomia, pela leucotomia pré-frontal. Daí que lhe tenha sido atribuído o Prémio Nobel em 49. É importante dizer que isto passa-se num contexto em que praticamente não havia psicofármacos na altura. Havia uns brometos e pouco mais, como sedativos. Não havia nenhum outro psicofármaco, apareceram estes mais tarde, e daí a atribuição do Prémio Nobel da Medicina e da Fisiologia, porque, de facto, esta intervenção proposta para Egas Muniz e executada por Almeida Lima foi uma modificação, constituiu uma modificação positiva muito radical no exercício da medicina, sobretudo da medicina neurológica nessa altura. É claro que, entretanto, começaram a aparecer variantes, nomeadamente Freeman e Watts, que contrapropuseram uma alternativa a esta cirurgia da leucotomia pré-frontal, a que chamaram lobotomia, que consistia, através de umas pequenos orifícios no crânio de um lado e do outro, meter umas lâminas que depois se balouçavam para cima e para baixo e que se destinavam a desconectar grande parte do córtex, da parte mais anterior do córtex frontal, dos dois lados, o córtex chamado pré-frontal, do restante cérebro. De resto, isto deu origem depois a um conjunto de procedimentos ainda mais simplificados, e alguns deles, de facto, que raiavam, sobretudo na sua cientificidade,
o muito discutível do ponto de vista ético, que era este senhor Freeman, que não era neurocirurgião, andava a passear de cidade a cidade dos Estados Unidos, fazendo estas cirurgias que consistiam essencialmente em pôr o doente a dormir com um eletrochoque e depois enfiar uma espátula que se metia a martelo na parede antero-interna da órbita e assim fazer uma secção na parte inferior do lobo frontal de um lado e do outro. O que parece uma coisa hoje em dia bárbara, mas na altura era proposta e foi aceite em muitos sítios. Mas rapidamente se constatou que, seja na variante da leucotomia de Egas Muniz ou da lobotomia, este tipo de cirurgias tinha enormes efeitos adversos. Não só aumento de peso, mas convulsões, alterações esfincterianas e, sobretudo, uma série de alterações comportamentais e psicológicas que a tornaram alvo de imensas críticas. Pouco tempo depois, ou entretanto, apareceram os primeiros psicofármacos. E os primeiros psicofármacos são, como aqui está escrito, o lítio em 49, portanto ainda anos 40, e depois, rapidamente, neuroléticos, cloropromazina, benzodiazepinas, etc., e mais tarde, nos anos 60, a psicoterapia. Seja a terapia comportamental, seja a psicanálise. Portanto, rapidamente apareceram estas alternativas à psicocirurgia e que se tornaram cada vez mais importantes. E a psicocirurgia viu-se então forçosamente relegada para procedimentos mais eletivos, procedimentos mais localizados no cérebro. E não aquelas atitudes e técnicas cirúrgicas um pouco mais radicais e mais, entre aspas, bárbaras, que se faziam antes. E assim, apareceu um conjunto de procedimentos com objetivos de alterar circuitos cerebrais mais localizados, sobretudo desde que se conseguiu passar a utilizar a chamada técnica estereotáxica. Estereotáxica, como estereofonia, quer dizer, qualquer coisa de localização tridimensional, parte do princípio que nesta técnica é fundamental a prévia localização tridimensional de uma forma referenciada das estruturas que se querem atingir, e assim é possível atingir eletivamente certas formações do interior do encéfalo, sobretudo do cérebro, como o tálamo, o ramo anterior da cápsula interna, o cíngulo anterior, etc, etc. Assim, foi possível fazer, e aqui está a ilustração da técnica estereotáxica, como ainda hoje em dia se utiliza, foi possível fazer pequenas lesões no interior do cérebro, habitualmente bilaterais, porque estes circuitos cerebrais têm que ver com o comportamento, são circuitos redundantes e abrangem ambos os hemisférios cerebrais, e como se vê, no conjunto, e isto ao longo de algumas dezenas de anos, os resultados eram globalmente bastante positivos na perturbação obsessiva-compulsiva e quase tanto como isso noutros alvos na depressão refratária a todo outro tipo de tratamento e, em alguns casos, também de perturbação obsessiva-compulsiva. Bom, mas agora passamos para aquilo que é mais recente. Isto até agora é história. E agora o que é mais significativo que se passou nas últimas décadas, que fez com que a nossa perspectiva sobre a cirurgia das perturbações psiquiátricas passasse a ser muito diferente e bastante mais científica. Em primeiro lugar, o aparecimento dos métodos de imagiologia estrutural do encéfalo, ou seja, vermos a anatomia no vivo. Ataque nos anos 70 e a ressonância magnética nos anos 80. Bom, depois também a nova imagiologia funcional, o SPECT, ou gamma-via cerebral, e a tomografia de emissão de positrões, que aqui ilustram muito bem, em algumas doenças, naquele caso numa depressão unipolar, neste caso numa perturbação obsessiva-compulsiva, as zonas do cérebro mais diretamente afetadas. Ora bem, paralelamente a isto, e mercê muito da investigação, não só humana, mas sobretudo em animal, de experiência, foi possível aumentar imenso o nosso conhecimento e o conhecimento que foi havendo, que foi sendo produzido e conhecido sobre o sistema límbico, o sistema que representa no cérebro as estruturas principalmente envolvidas nas emoções e em muitos comportamentos.
É importante notar aqui o papel que MacLean, nos anos 50, e Nauta, nos anos 60, tiveram neste domínio e que permitiram desenhar, uma imagem que é repetida de uma que já mostrei há pouco, com uma maior precisão as estruturas aqui envolvidas e a sua inter-relação. Bom, também mais recentemente apareceram outras novidades muitíssimo importantes. Uma delas é a estimulação cerebral profunda, Deep Brain Stimulation, nos anos 80, que, reparem, pela primeira vez permitiu, ao contrário das lesões, portanto, das lesões, qualquer que fosse o tipo de coagulação, por exemplo, que se fizesse, esta permite uma interferência reversível. Ou seja, a estimulação cerebral profunda, que consiste na estimulação eletiva de uma estrutura no fundo do cérebro, na profundidade, com uma corrente que pode ser de alta ou de baixa frequência, mas sempre de baixa intensidade, tem caráter reversível, é regulável e não desencadeia geralmente tolerância, o que é outra coisa muito importante. Bom, aqui está aquilo que presentemente se faz para a colocação, o planeamento do implante destes elétrodos para fazer a estimulação cerebral profunda, que se utiliza muito mais noutras indicações, nomeadamente para tratamento de certas doenças do movimento. Todos os presentes conhecem certamente a aplicação na doença de Parkinson avançada, e aqui as imagens já pós-operatórias para verificação da exatidão e da precisão com que se implantam estes elétrodos, neste caso no núcleo da histeria terminal bilateral, num doente com perturbação obsessiva compulsiva. Bom, por outro lado, a evolução do conceito de sistema límbico e do conhecimento das estruturas cerebrais envolvidas nas emoções levou a que começasse a aparecer este conceito dos circuitos cerebrais de recompensa, Brain Rewarding Circuits. A princípio no animal, através de Odds e Milne, nos anos 50, 60, e mais tarde no humano. Há uma quantidade de estruturas que hoje em dia nós sabemos que estão envolvidos nestes circuitos cerebrais de recompensa. E circuitos cerebrais de recompensa, porque são os circuitos que estão envolvidos nos sistemas de recompensa que nós humanos temos, como os animais têm num grau mais primitivo. De tal maneira que é possível hoje elencar, enumerar um conjunto de estruturas. A amarelo são as que são mais frequentemente implicadas, estruturas cerebrais que têm que ver com estes circuitos cerebrais da recompensa. Bom, e destes circuitos há uma zona especialmente importante onde nós dedicamos alguma da nossa atividade, não só clínica, mas de investigação básica, de neuroanatómica, que é o estriado ventral. O estriado ventral, cuja estrutura principal é chamado núcleo accumbens, é uma interface límbico-motora e que é muitíssimo importante na percepção, na sensação, na produção e na inibição da recompensa nos nossos comportamentos. Assim, os principais alvos que hoje em dia são utilizados para, sempre com a estimulação cerebral profunda, porque uma vez que ela existe, quase deixou de se praticar as lesões permanentes, apesar de continuar a ter algumas indicações. As principais estruturas em que normalmente se interfere para vários tipos de perturbações, já vamos ver quais, são o núcleo accumbens, o ramo anterior da cápsula interna, etc., por aí fora, aqui enumeradas. E as principais entidades clínicas sobre as quais hoje em dia recaem as atenções, ou seja, têm sido feitos procedimentos de cirurgia de perturbações psiquiátricas, são estas que aqui estão. Perturbação obsessiva compulsiva, depressão muito severa, o síndrome de Tourette, a agressividade, o síndrome de agressividade disruptiva, muitas vezes em doentes jovens com atraso mental e com grandes pulsões de auto e heteromutilação, ainda as perturbações do comportamento alimentar, quer a anorexia nervosa, quer a bulimia, e inclusivamente, e mais recentemente, algumas situações absolutamente extremas e completamente refratárias de toxicodependência.
É sobre estas últimas que eu vou incidir agora, só esta uma atenção um pouco final, nesta minha apresentação, porque penso que vale a pena, porque são coisas menos vulgares, porque têm que ser encaradas com muita precaução, mas porque constituem, apesar de tudo, uma alternativa nova em que nós, Faculdade de Medicina de Lisboa, Hospital Santa Maria, desempenhamos também algum papel pioneiro. Temos aqui enumerados os trabalhos que existem neste momento publicados sobre as toxicodependências refratárias no que diz respeito ao álcool e ao tabaco, mas temos aqui, sobretudo, as das chamadas drogas pesadas. A heroína e a cocaína, na qual nós tivemos o ensejo de tratar o único caso até agora, e que tem desencadeado muito interesse, porque foi um caso em que foi muito discutido. Era um doente que tinha tentado tudo e mais alguma coisa em termos de tratamentos para a sua toxicodependência, ou sem resultado ou com um resultado muito transitório, e em que foi possível ter um resultado permanente com a estimulação cerebral profunda, naturalmente, depois de uma série de procedimentos prévios, de autorizações, desde o Comitê de Ética até a uma vontade muito expressa do próprio doente, no sentido de que preferia ser submetido a um comportamento que é, de qualquer maneira, um procedimento cirúrgico invasivo, do que continuar escravo da sua toxicodependência, como eu próprio dizia. Aqui temos várias características destes tipos de tratamentos. Como veem, a casuística em todo lado é muito pequena, o número de casos é muito reduzido. De qualquer maneira, é um começo, é mais uma zona de exploração científica, de investigação neste momento em curso, e o interesse que isto pode ter, quanto a mim, é traduzido muito eloquentemente nesta afirmação deste nosso próprio doente, que nós tratamos com a toxicodependência à cocaína, em que ele dizia que ele acha que o speed, entre aspas, o speed com a cocaína é muito menos intenso e que ele acha que está a ter finalmente algum controle sobre a cocaína. É claro que isto tem muitos riscos e quando se interferem com estes circuitos cerebrais da recompensa, há riscos muito importantes. Um dia este homem, e eu conto isto só apenas como um pequeno episódio picaresco, mas para vos aguçar um bocadinho a atenção e o interesse sobre esta matéria, um dia este homem aparece-nos, algum tempo depois de ter sido submetido à estimulação cerebral, a dizer que tinha deixado de ter qualquer tipo de prazer, nem mesmo com a namorada, em momentos íntimos. Bom, o que nos pôs, a nós e aos psiquiatras, que eram maioritariamente quem fazia parte da equipa que aqui interveio, muito preocupados. Naturalmente, baixou-se os critérios e os parâmetros de estimulação, a situação resolveu-se, mas isto, por outro lado, demonstrou uma coisa, é que, de facto, nós hoje em dia temos na mão instrumentos muito poderosos, eu não diria poderosos demais, porque eles têm de ser usados sempre com um enorme senso de clínico e ético, à nossa disposição para tratar algumas situações que não têm o tipo de tratamento. Bom, resumindo e concluindo, eu acho que é legítimo dizer que na cirurgia das doenças psiquiátricas, na história das quais, na evolução das quais, Egas Muniz teve um papel absolutamente pioneiro e absolutamente decisivo. De qualquer modo, estas cirurgias, vamos lá ver, são essencialmente experimentais. Continuam a ser, depois destes anos todos decorridos, depois de 70 anos das primeiras experiências de Egas Muniz, etc., experimentais. Apenas a estimulação cerebral profunda para a perturbação obsessiva compulsiva refratária à psiquio e à farmacoterapia já têm a aprovação com a marca da Comunidade Europeia. Para todas as outras é preciso séries maiores, é preciso protocolos muito estritos e centros experimentados e de referência a fazê-los de forma muito limitada, tendo atenção que, em algumas destas perturbações, ainda não temos um alvo ideal e que precisamos de um maior número de casos para ter conclusões mais robustas. E, de qualquer maneira, muito, muito importante, uma coisa que certamente não havia no tempo das refinações pré-colombianas, é preciso um controle estrito e muito atento dos comitês de ética das diferentes instituições. Foi este, acho eu,
É este o principal legado de Egas Muniz hoje em dia no que diz respeito à cirurgia para tratamento das perturbações psiquiátricas. Muito obrigado.